Então, muito boa noite a todos. Bem-vindos a este webinar, Atividade Física, uma aliada para a saúde e bem-estar, hoje mais do que nunca. As mudanças nas nossas rotinas estão a originar alterações no nosso comportamento e, infelizmente, estamos a ficar cada vez mais sedentários. O nosso grupo de Educação Física, atento a esta realidade, promove este webinar, apoiado, claro está, por todas as estruturas do agrupamento. A verdade é que na nossa organização há muito percebeu que a nossa ação educativa deve ter uma perspectiva integral na educação dos nossos alunos, na qual, obviamente, se integra o bem-estar emocional e físico. Portanto, a componente da saúde é determinante para que o aluno esteja bem e para que possa, na sua componente cognitiva, aprender com a normalmente. É óbvio que este tipo de webinar só é possível graças à disponibilidade dos nossos palestrantes, e por isso o primeiro agradecimento vai para a doutora Ruth Santos, para o doutor António Palmeira e também o doutor Bruno Rodrigues, que se disponibilizaram a estar hoje presentes aqui neste webinar. O meu muito obrigado. E também agradeço a todas as organizações que nos apoiaram neste evento, em particular o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física, à Rede de Bibliotecas Escolares do município de Ceia, a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas, Dr. Guilherme Correia de Carvalho, ao Projeto de Educação para a Saúde do nosso agrupamento e também à Coordenação Local de Desporto Escolar da Guarda. A todos eles, muito obrigado. Não vou perder muito mais tempo com esta introdução. Passo a palavra a quem nos tem algo a dizer aos nossos palestrantes. Muito obrigado. Estão a ouvir agora a mim? Sim? Sim. Ok. Então, obrigada ao Sr. Diretor pela sua presença. Já perceberam que eu sou a Teresa, que vos tenho enviado os e-mails, e é com um enorme prazer que estou aqui hoje, junto com o meu grupo de colegas e profissionais de Educação Física, para tentarmos concretizar um objetivo que há muito tempo o nosso grupo tinha traçado. Estou aqui, obviamente, em nome deles. O nosso grupo é um grupo pequenino, constituído por 6 professores, mas que partilham as mesmas visões e preocupações relativamente à educação e, em particular, neste caso, à educação física e desportiva dos nossos alunos. Vou nomeá-los, naturalmente, o colega José Amaral, a Fernanda Pádua, o João Mota, o João Pires e a Sónia Casimiro, e o nosso coordenador do grupo, o António Carlos Mariano, que é também em simultâneo o coordenador de desporto escolar e que no final irá falar um pouco connosco também. Eu vou fazer um breve enquadramento, vou tentar ser breve, e que vai dar o mote e o pontapé de saída para que depois os nossos convidados também venham conseguir ajudar-nos a entender melhor a temática que hoje aqui trazemos. Este evento foi promovido e foi planeado no âmbito da Semana Europeia do Desporto e do Dia Europeu do Desporto na Escola, que decorreu no nosso agrupamento e não só, também pelo país todo e na Europa, entre os dias 23 e 30 de setembro, e infelizmente teve que ser adiado por vários motivos, foi adiado por 2 vezes, mas não há 2 sem 3 e hoje estamos aqui para que ele consiga ser bem sucedido. Este ano, naturalmente, que tivemos inúmeras razões para que o nosso plano de ação para aquela semana fosse ajustado, tendo em conta as razões que todos nós tão bem conhecemos, e então decidimos promover uma atividade que pudesse evidenciar a importância da atividade física, não só neste contexto atual que estamos a viver, mas também de uma forma mais abrangente. Isto porque nós, nessa semana, costumamos fazer o pontapé de saída do nosso plano de atividades, a divulgação dos nossos grupos de equipa, a integração dos novos professores na escola, e costumamos também elencar muito aquela semana em atividades entre pais e filhos e com a comunidade, clubes e coletividades que participam connosco durante essa semana. Este ano isso não foi possível e daí ter surgido a ideia de podermos fazer o webinar. Inclusivamente nos primeiros contactos que eu fiz com a Ruth, vou-lhe chamar Ruth porque é minha amiga de coração, minha colega de curso, e custa-me chamá-la doutora Ruth e sei que ela também sente o mesmo. Nós tínhamos combinado que as palavras pandemia e Covid-19 não queríamos que estivessem no tema da nossa atividade, porque não queríamos focar e centrar efetivamente com a situação que estamos a viver. No grupo de Educação Física, nós somos apologistas do provérbio popular, ou não somos, de que casa arrombada trancas à porta,
mas sim de que a educação passa muito pela compreensão dos fenómenos. E assim nós tentamos levar a cada um dos nossos alunos e dentro do grupo e da nossa comunidade escolar, que também é constituída pelos pais, assistentes operacionais, assistentes técnicos, que cada um de nós consiga perceber, no caso particular da educação física, da atividade física, do desporto, que seja um caminho individual, que seja gerador de um estado de saúde e bem-estar geral e que não seja uma coisa imposta. Vai um pouco naquilo que é a filosofia do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que não é ser um aluno máximo nesta ou naquela modalidade, mas sim que possa ser um cidadão autónomo e consciente e que consiga autonomamente fazer a sua prática. Entendemos também em grupo que não devemos atuar na doença instalada, entre aspas, mas que devemos fazer um trabalho a montante, incidir naquilo que é prevenir tudo aquilo que são as consequências do sedentarismo e da fraca prática da atividade física em geral. Nós temos refletido um pouco os seis em conjunto e nas nossas leituras e conversas, há para nós alguns aspectos que se tornam contraditórios. Se por um lado nós temos generalizado na população portuguesa algumas evidências de que há atitudes e percepções positivas face à atividade física, por outro lado temos muitas respostas de muitos estudos que têm sido feitos de que afinal de contas essa atitude positiva e essa percepção positiva não se reflete em prática. Nós continuamos a ser um dos países da Europa com índices de prática desportiva ainda aquém daquilo que seria desejado e muitos dos inquiridos dizem que fazem, são muito poucos, aqueles que andam de bicicleta, que se deslocam a pé, que fazem atividades efetivamente de gasto e consumo energético, que a Ruth provavelmente irá falar desses detalhes. E nem sequer estamos aqui a falar da prática organizada e da prática federada. Sabemos então que efetivamente temos uma população cada vez menos ativa e as nossas crianças e jovens não são exceção, nem muito menos os daqui de Ceia. Por outro lado, é interessante, e ainda esta semana, um professor que nós muito bem conhecemos, nós que somos professores, e estou a falar nós porque temos aqui nos nossos participantes muitos professores de educação física, o senhor professor Carlos Neto, um grande especialista até mundial na área do estudo da brincadeira do jogo, tem estudado muito a sua importância para as crianças e lança esta semana um livro intitulado Libertem as Crianças, a urgência de brincar e ser ativo. Então, ao lermos estas coisas e ao lermos estes estudos que vão saindo, a nossa preocupação ainda aumenta, ainda se agudiza mais, pois neste momento nós neste momento estamos a precisar de falar e de escrever sobre a necessidade de brincar. Eu não me lembro nunca de me terem mandado brincar, mas se calhar hoje em dia nós temos que mandar os nossos alunos brincar, irem para a rua, saírem para o intervalo, começamos a verificar que efetivamente os espaços livres e os espaços desportivos têm cada vez menos miúdos e os nossos filhos dentro de casa também temos que os incentivar a brincar, coisa que não era preciso fazer há alguns anos atrás e pelo menos na nossa infância. Naturalmente, então, que as nossas preocupações enquanto professores de educação física, aqui na Serra da Estrela, não são certamente muito diferentes das vossas. E é muito gratificante eu sentir hoje e saber hoje que temos aqui uma representação nacional, porque temos colegas e pessoas a participar de norte a sul de Portugal e até das ilhas, e isso também nos deixa imensamente feliz. A nossa realidade aqui, neste contexto escolar, por observação e pela nossa recolha, nós elencamos aqui um conjunto de preocupações e aspectos que eu julgo que poderão ser comuns a muitos de vós nas vossas escolas, contextos de trabalho e nas vossas famílias. Enquanto professores, nós identificamos que há menos empenho e predisposição dos alunos para as aulas de educação física. Aquela ideia de vir a correr fazer a aula, com aquele prazer inato de vir fazer. Até fazem, mas é preciso muito esforço da nossa parte para os conseguirmos motivar. Por outro lado, registramos também um decréscimo do envolvimento dos alunos nas atividades desportivas do plano anual. E não obstante nós fazermos imensas tentativas para ajustar, para alterar, para criar coisas diferentes, até porque nós sabemos efetivamente que as necessidades e desejos dos nossos jovens não são as mesmas de há 5 ou 10 anos atrás. E temos feito esse esforço e estou certa de que muitos dos colegas que me estão a ouvir farão o mesmo nas suas escolas. Enquanto grupo, também vamos registando, logo desde o início do ano, quando fazemos a aplicação da bateria de testes Fit Escola, que muitos dos nossos alunos
se encontram fora da zona saudável. Isso também nos inspira preocupação e elencamos posteriormente o nosso trabalho de educação física, também baseado nessa recolha inicial. Uma evidente iliteracia motora generalizada que se acentua com a idade, aquela ideia de que parece que cada vez faltam mais pré-requisitos básicos para que depois a nossa intervenção enquanto centros de educação física, professores dos grupos de equipa consigam elencar, porque há pressupostos básicos, temos a evidente sensação de que isso está a ser beliscado. E, por outro lado, como trabalhamos em articulação vertical, aqui no caso do agrupamento temos crianças desde o pré-escolar até o 9º ano, nós vamos verificando que em idades cada vez mais precoces há um analfabetismo motor que temos a certeza que está intimamente ligado com a falta de brincadeira e provavelmente com o fruto das nossas novas vivências e os estilos de vida que vamos todos tendo nas famílias, nas escolas, no nosso dia-a-dia. Estou quase a terminar, mas não quisemos, enquanto grupo, deixar de falar aqui do facto de querermos ter aqui as famílias. Porquê é que nós quisemos ter aqui as famílias? Porque muitos de nós estamos aqui na dupla função de professores e pais. É importantíssimo o nosso papel como pais, como formadores, obviamente, porque a primeira escola é a escola da família e nós somos o modelo dos nossos filhos. Não adianta muito nós dizermos aos nossos filhos que é muito bom fazer atividade física e é muito saudável e é muito importante, se nós como modelo ficamos em casa numa rede social ou que não saímos do sofá e passamos o fim de semana no sofá. Se formos com eles, se calhar o efeito será muito mais profícuo. Por outro lado, a necessidade de que as famílias entendam que criar o hábito de prática, mas que é muito importante, mas que isso deve ser uma rotina positiva, não pode ser uma obrigação, porque se for uma obrigação não vai gerar o hábito. E penso que aqui o professor Palmeira irá falar um bocadinho mais em detalhe nesta questão desse compromisso. Por outro lado, e como profissionais da educação física, o facto de podermos ver reforçada a importância da nossa disciplina por parte dos pais. Eu vou falar em particular do caso do ensino secundário, em que há sempre muita preocupação com a classificação da disciplina, mas ela não pode ser vista apenas e valorizada apenas como uma disciplina que vai contar para a média, mas é uma disciplina de uma riqueza e de uma abrangência enorme e que deve ser valorizada desde a família. Finalizo então com um aspecto que, enquanto professores aqui do agrupamento e pelo desafio que o nosso diretor também nos lançou do trabalho por metodologia de projeto, acreditamos piamente que estamos perante uma área, uma temática que é fabulosa para trabalhar do ponto de vista multidisciplinar e interdisciplinar. Temos aqui connosco, nos nossos participantes, o professor Paulo Serranito, que me ensinou também há muito pouco tempo a ter uma perspectiva muito diferente. Ele poderá mais à frente, se quiser, também fazer a sua intervenção. É uma área riquíssima e acho que se trabalharmos sob o ponto de vista interdisciplinar temos muito a ganhar. A atividade física é, por norma, um assunto que os alunos gostam de discutir e gostam de falar, apesar de às vezes depois na ação isso não se verificar. E a aprendizagem das diferentes matérias temos a plena convicção que aliada e ligada ao movimento e à atividade motora é uma aprendizagem muito mais consciente e pode ser muito mais motivadora para os nossos alunos. Terminamos assim, e peço desculpa por me alongar as nossas considerações prévias, reforçando aqui que estou aqui em nome do grupo. Vou passar a palavra aos nossos convidados, que nos vão ajudar certamente a elucidar imenso com os seus contributos. Vou passar a palavra ao Bruno, que daqui em diante fará a moderação desta atividade e que vai fazer a introdução e a apresentação dos nossos palestrantes. Muito obrigada a todos de coração, aqui da Serra da Estrela. Usufruam. Obrigada. Olá, muito boa noite a todos. Professora Teresa, muito obrigado pelo enquadramento, tocou realmente em pontos muito interessantes para a nossa discussão. O meu nome é Bruno Rodrigues, sou doutorando em Atividade Física e Saúde e membro do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde, o seu acrónimo é o PNPAF, que provavelmente irão ouvir durante esta conversa, e confesso estar com algum receio de acusar a pressão, pois estão comigo duas pessoas de reconhecida qualidade técnico-científica na área da atividade física e saúde e que por acaso, só por acaso, são os meus principais orientadores do meu percurso académico e científico, pelos quais nutro um grande apreço. Numa lógica de cavalheirismo, começo por apresentar de forma muito resumida, porque caso contrário estaria aqui durante algum tempo do nosso webinar e não é esse o objetivo, apresentar a professora doutora Ruth Santos, diretora do
adjunta do Programa Nacional da Promoção da Atividade Física, o PNPAF, e investigadora coordenadora do Centro de Investigação em Atividade Física e Saúde e Lazer da Universidade da Universidade do Porto, tendo publicado mais de 150 artigos em revistas científicas, o que atrevo-me a dizer ser um número um bocadinho absurdo para a realidade nacional, todos na área da atividade física e saúde, que é o âmbito desta nossa conversa. E depois temos o professor Dr. António Palmeira, professor associado da Universidade de Lusófona de Lisboa, onde coordena a licenciatura, o mestrado e o doutoramento dessa mesma instituição, e ainda é diretor executivo de uma das sociedades científicas internacionais mais importantes na área da atividade física e do comportamento, a International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, o ISBNPA. Começando a nossa conversa e aproveitando também as palavras da professora Teresa, cada vez mais vivemos num ambiente promotor de comportamento sedentário e de inatividade física, apesar de evidência apontar para a importância da atividade física na nossa saúde e bem-estar. Professora Ruth, pode esclarecer acerca destes conceitos? A atividade física é diferente de exercício e de desporto, e a inatividade física é diferente de comportamento sedentário? Olá, boa noite. Primeiro que tudo, é um prazer estar aqui, quer em termos pessoais, porque somos amigos de longa data e amigas, já vi aqui alguns nomes conhecidos. Outros nomes que não conheço, mas estou desejosa de conhecer. Há aqui um senhor chamado Hugo que está a fazer cycling, ou assim, está a fazer atividade física, não sei muito bem qual é a máquina que está a usar, e acho muito bem, porque realmente não podemos perder muito tempo, não é? Enquanto ouvimos os outros, podemos sempre fazer alguma coisa. Mas quero agradecer, é com muito prazer que estou cá hoje, em meu nome pessoal, em nome da universidade que represento e da Direção-Geral de Saúde, mais concretamente do Programa Nacional de Promoção da Atividade Física. De facto, Bruno, esta é uma primeira questão que importa esclarecer, principalmente para quem não é da área, que estes conceitos são usados muitas vezes de forma indistinta e de forma incorreta também. Por atividade física, nós de facto consideramos todo e qualquer comportamento que implique contração muscular e por via disso dispêndio energético e, portanto, seja de que intensidade for, e portanto quando estamos a andar, a subir escadas, a arrumar a casa, a fazer um treino, a jogar futebol com os amigos, estamos a fazer atividade física. O exercício físico é uma parte desta atividade física que supostamente é mais estruturada, mais planeada e que tem normalmente por objetivo desenvolver uma ou mais das nossas capacidades físicas. E são exemplos disto: um treino num clube desportivo, uma ida ao ginásio, um passeio com as amigas com o intuito de trabalhar a nossa aptidão cardiorrespiratória, por exemplo. E depois temos, dentro do exercício físico, temos aquilo que nós chamamos de desporto. De facto são atividades físicas estruturadas, mas que normalmente oferecem um quadro competitivo e uma regulamentação muito própria. Por outro lado, quando nós dizemos que a pessoa A ou a pessoa B ou o X% da nossa população é considerada inativa, queremos dizer não que as pessoas não façam atividade física, todos nós fazemos alguma atividade física, a não ser que estejamos acamados, mas sim que não cumprem com as recomendações de atividade física, portanto são inativos no sentido em que não fazem atividade física suficiente para retirarem benefícios para a sua saúde. E depois o tempo passado em tempo sedentário, é todo o tempo em que nós, estando acordados, estamos na posição de sentados ou reclinados num sofá ou deitados num sofá, mas acordados, não é? E portanto podemos estar a ler um livro deitados na cama, mas ainda acordados, e portanto isto é comportamento sedentário. Ok, Ruth, obrigado. Professor António, já agora, quando dizemos que a evidência científica aponta para a importância na saúde e bem-estar, como disse há pouco, ao que é que nos referimos concretamente? Quais é que são os reais benefícios da atividade física ao nível da saúde mental e física? Muito bem, obrigado, Bruno. E antes de responder, também terei de fazer só aqui um agradecimento muito especial por me terem convidado para falar aqui convosco. Eu fui professor de Educação Física durante 15 anos, portanto tenho aqui 15 anos de escolas secundárias e escolas de terceiro ciclo em cima. Foi e é uma das atividades que mais gostei de fazer na minha vida, mas desde sempre tive ali o bichinho de tentar perceber um bocadinho melhor quais eram os processos, quais é que seriam os mecanismos que levavam a que aqueles jovens todos passavam pelas minhas mãos,
iam passando no sentido de adquirirem hábitos de atividade física que depois se iriam prolongar. Sempre foi uma das grandes preocupações que tive e é uma das finalidades dos Programas Nacionais de Educação Física. E isso depois levou-me a continuar a estudar e, neste momento, a estar efetivamente portanto, na Universidade Lusófona, à qual também agradeço, em nome da Universidade, agradeço o vosso convite. Bem, dito isto, a pergunta que me faz, eu costumo responder com uma história, que é, há uns anos atrás, quando essa questão se colocava, quais é que eram os benefícios da atividade física para a saúde, eu costumava dizer assim, bem, eu não conheço nenhuma doença que possa ter, ou que possa ser prejudicada pela atividade física, não conheço. E houve uma determinada altura que um médico chegou ao pé de mim e disse, mas há aqui uma doença que é a esclerose lateral amiotrófica, que a recomendação é não fazer atividade física, porque acelera o processo degenerativo da doença e, portanto, isto pode levar a problemas acrescidos. E eu desafiei esse médico a fazer um estudo comigo, e ele fez o mestrado connosco, em que a um grupo de pacientes que tinham essa doença fizeram atividade física, outros não, mantiveram o seu tratamento normal, e o estudo foi publicado e pasme-se, não é, que esse estudo e muitos outros a seguir, que parecia que toda a gente estava a procurar a mesma coisa naquela altura, percebeu-se que afinal o grupo de pessoas que fez parte daqueles que fizeram atividade física tinham atrasado uma série de sintomas da doença e que tinham ganhos de qualidade de vida excepcionais e, portanto, parece que desmistificou-se que a atividade física poderia ser mal para essa doença tão específica, porque para todas as outras, para os cancros, para as doenças cardiovasculares, para as obesidades, para tudo aquilo que julgo que todos vocês sabem, e não vou passar aqui mais tempo, não há dúvida nenhuma que a atividade física promove índices de saúde bastante superiores. Não só na prevenção, e isto é talvez uma novidade também, mas também no tratamento, porque antes pensava-se que era mais na prevenção, mas agora parece que no tratamento. E isto é do que diz respeito à à saúde física. A saúde mental é a componente que mais me interessa, porque também desde cedo eu gostava era de tentar perceber porque é que as pessoas modificavam o seu comportamento no sentido de fazer atividade física continuada, sustentada e mantida ao longo do tempo, porque fazer atividade física uma semana não é a mesma coisa que tomar antibióticos uma semana e a doença vai-se embora. Portanto, é preciso manter a atividade física de uma forma continuada. E aí os benefícios são muito claros também, ao nível das crianças e adolescentes, mais ao nível como da construção da sua autoestima, de quem eles são, ao nível das questões sociais, de terem uma maior círculo de amigos que os torna umas pessoas mais saudáveis socialmente, se quisermos assim. E depois, quando falamos dos adultos, as questões do stress e da ansiedade e da depressão, que, reforço, podem ser tratados com exercício, portanto, há uma dose de exercício que sabe que leva ao tratamento destes problemas de saúde mental, e no que diz respeito aos mais idosos, começa-se a perceber que doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, especialmente, têm uma... E aquela que eu vos contei, que vos disse de início, portanto, a esclerose lateral amiotrófica, são doenças que também têm benefícios ao nível do tratamento, quando aplicado exercício, obviamente, de uma forma bastante bem organizada. Não é qualquer exercício, tal como não é qualquer medicamento. Claro. Obrigado, professor. Professora Ruth, para obter estes benefícios que o professor António falou, este e muitos outros, porque realmente a atividade física é muito interessante de vários pontos de vista, quais são as recomendações atuais para as várias faixas etárias? Ora bem, as recomendações atuais da Organização Mundial de Saúde e de outras organizações americanas e australianas têm vindo a serem alteradas ao longo dos anos e à medida que a evidência evolui. Nós hoje temos um conceito de 24 horas de movimento, que eu já vou explicar, e que tem norteado, de facto, as últimas recomendações que saíram até da Organização Mundial de Saúde para crianças e adolescentes. Em Portugal é esse o projeto que nós estamos a desenvolver, aliás o Bruno também está a fazer o seu doutoramento dentro
projeto maior, que é o desenvolvimento de recomendações de atividade física, comportamento sedentário e sono para a população portuguesa das diferentes faixas etárias. E é aqui que nos deparamos com este conceito das 24 horas de movimento. Se nós pensarmos muito bem em termos de movimento e não movimento, o que é que nós fazemos ao longo de 24 horas? Só podemos fazer 3 coisas: ou estamos a dormir, ou estamos nesta posição que a maior parte de nós está aqui a assistir em frente a um computador ou um ecrã, portanto estamos sentados, em comportamento sedentário, estamos deitados no sofá, ou estamos a movimentar-nos e a fazer qualquer atividade física, seja de que intensidade for. E de facto, ao longo das 24 horas, quando estamos a fazer um destes comportamentos, não podemos fazer outro, não é? E portanto, quando decidimos que hoje vamos dormir mais, vamos fazê-lo à custa de passar menos tempo em comportamento sedentário ou menos tempo a fazer atividade física e vice-versa. Se hoje decidimos que vamos passar 2 horas a treinar no ginásio, isto vai ser feito à custa ou de dormir menos ou de passar menos tempo em comportamento sedentário. E portanto, as últimas guidelines têm seguido neste sentido. E nós temos guidelines desde os 0 anos até aos 100, aos 200, aquilo que nós conseguimos viver. Para as crianças dos 0 aos 5 anos, as guidelines, as recomendações, peço desculpa que eu falo sempre em inglês, as recomendações vão variando conforme a sua faixa etária, mas por exemplo, se calhar nós deparamos mais com meninos da pré-escola, portanto vou referir essas, dos 2 aos 5 anos, dos 3 aos 5 anos, depende do país onde estivemos a falar. O que se pretende é que as crianças façam pelo menos 3 horas de atividade física por dia, sendo que a maior parte das crianças a nível mundial não cumpre com estas recomendações, e aqui 3 horas das várias intensidades, não precisa de ter uma grande intensidade, e desde que esta atividade física estimule o seu desenvolvimento motor e que seja apropriado a isso mesmo. Depois, estipula-se também, com base, todas estas guidelines foram feitas naturalmente com base em evidência científica, e eu tive, enquanto vivi na Austrália, o privilégio de estar no grupo que as fez para a Austrália e para as crianças da pré-escola. Em termos de comportamento sedentário, não se recomenda televisão ou estar em frente a um ecrã até aos 2 anos de idade, e a partir daí limitar ao máximo de 1 hora por dia, principalmente que ela não seja seguida. Isto porque percebemos de facto que há imensas implicações no tempo de ecrã, com a concentração, com a sociabilização, ou a falta dela, com atrasos na linguagem, no desenvolvimento cognitivo, nas crianças que passam demasiado tempo em ecrãs. Depois recomenda-se que as crianças durmam entre 10 a 13 horas por dia nesta faixa etária, incluindo as cestas que possam ainda fazer. Depois, para as nossas crianças em idade escolar, ali entre os 6 e os 18 anos, crianças e adolescentes, houve um update das guidelines no último ano por parte da Organização Mundial de Saúde, com base nas guidelines que fizemos na Austrália e que se fizeram no Canadá e nos Estados Unidos, e continua-se a recomendar então os 60 minutos de atividade física diária, aqui já com intensidade moderada a vigorosa e sobretudo trabalho cardiorrespiratório, que deve ser complementado com 2 sessões de treino de força por semana. Ora, quando nós olhamos para os dados, apenas 30% das nossas crianças cumpre estas recomendações, o que é demasiado elevado, este número que não cumpre. Depois, pretende-se que as crianças nesta idade e os adolescentes não passem mais de 2 horas em tempo de ecrã e que durmam entre 8 a 10 horas ali a partir dos 14 anos e antes disso entre 9 a 11 horas. Quando nós olhamos para os dados também, são quase 80% das nossas crianças que dormem menos do que deviam, e isto é particularmente grave, porque a falta de sono, assim como a atividade física é um determinante da saúde, como a alimentação, o sono ou a falta dele é um determinante igualmente importante e faz parte destes estilos de vida que nós queremos promover, destes estilos de vida saudáveis. E depois, finalmente, chegando aos adultos, as recomendações atuais da Organização Mundial de Saúde falam entre 150 a 300 minutos por semana, portanto isto dá entre meia hora a 1 hora por dia, 5 vezes na semana. Também de trabalho sobretudo cardiorrespiratório, complementando com 2 sessões de treino de força geral e ainda de algum equilíbrio para os adultos mais velhos. E aqui o sono continua-se a recomendar entre 7 a 8 horas de sono para os idosos e 7 a 9 horas de sono para os adultos,
As últimas recomendações que saíram do Canadá estipulam pela primeira vez um tempo limite de comportamento sedentário que os adultos não deveriam ultrapassar, e são as 8 horas por dia, incluindo 3 horas de tempo de ecrã. Vamos ver o que é que a nossa população, estas guidelines saíram esta semana, há 2 semanas atrás, e ainda não houve tempo de reanalisar dados e perceber quantas pessoas em Portugal cumprem ou não com estas recomendações, mas faremos isto ainda antes de Natal, com certeza. Uma pergunta de Algibeira, professora Ruth, mas dentro do comportamento sedentário, dentro dessas 8 horas que agora os canadianos dizem que nós podemos ter, existe comportamentos maus e comportamentos menos maus, certo? Nem todo o comportamento sedentário é mau para todas as componentes de um ser humano. Não, naturalmente não. Nós temos que limitar o nosso comportamento sedentário por razões da nossa saúde física e mental, do nosso bem-estar, mas é claro, e isto também se aplica às crianças e aos adolescentes, ler nunca foi um desperdício de tempo, não é? Jogar xadrez nunca foi um desperdício de tempo. Portanto, há comportamentos sedentários, comer sentado é extremamente importante, não é? Portanto, há comportamentos sedentários que nós não queremos de todo eliminar, mas todos aqueles que pudermos evitar, devemos fazê-lo. Há muitas formas de evitar, penso que já vamos falar nisto um pouquinho mais à frente, ou tentar minimizar o nosso comportamento sedentário, mesmo quando temos trabalhos como eu tenho, que passo muito mais das 8 horas que queria passar em frente a um computador por dia a atrapalhar. E, portanto, temos que arranjar forma de as compensar de alguma maneira com mais atividade física e com interrupções no comportamento sedentário. Ok, obrigado, professora. Agora que sabemos quais é que são as recomendações, professor António, do ponto de vista comportamental, e agora entramos numa área que é especialista e que gosta bastante de falar, qual a melhor forma de promover a atividade física nas várias faixas etárias? Já existe a receita perfeita? Quais são as maiores dificuldades para o conseguir? Bem, eu creio que provavelmente todos os professores de educação física que estão aqui nesta sessão já sentiram a dificuldade que é procurar motivar alguém para fazer atividade física. Talvez aqui uma palavra-chave seja também um pouco até culpa nossa de quem faz a investigação, que por vezes cria um conjunto de recomendações que é tão extenso e tem tantos ses, e depois fazes 8 horas, e depois fazes 10 horas, e depois fazes 10 minutos, ou se não fazes 10 minutos, que torna que a mensagem fique um pouco mais complicada. E mesmo agora um último artigo que escrevi de acordo com as recomendações agora da Organização Mundial da Saúde, que vão sair também agora daqui a pouco tempo, e que basicamente o título do artigo é "Tudo conta". Tudo vai contar. Todos os minutinhos, todos os segundinhos em que cada criança, cada um de nós estiver a fazer atividade física conta, e também conta todos os minutos que eles estiverem sentados, todos os minutos que eles estiverem a dormir. Portanto, esta ideia de pensar nas 24 horas é fundamental, é uma das novidades muito boas e muito interessantes, e depois em cada uma destas etapas, quer dizer, ou cada uma destas categorias da atividade física, do comportamento sedentário e do sono, tudo conta. Tá? E se tudo conta, nós podemos fazer com que cada um de nós não se sinta penalizado se não chegar aos 60 minutos, ou se ultrapassou as 8 horas, ou se passar, ou se aquilo não funcionar exatamente de acordo com a receita que eventualmente se sabe que é a melhor para a saúde. E este tipo de mensagem é uma mensagem que normalmente eu também procuro transmitir neste tipo de conversas, que é: então, se eu quiser falar com alguém para que ela comece a fazer atividade física, aquela atividade física, ou aquele comportamento sedentário, ou aquele sono, tem de ter um significado para a pessoa. Qual é o valor que ela dá quando está 5 horas a ver YouTubes ou a jogar o Among Us? Não é? Qual é o valor que aquilo tem para essa pessoa? Ou qual é o valor que tem para um adolescente estar a fazer uma caminhada ou fazer uma corrida no final do dia, ou ir fazer um desporto? Quando nós começamos a conhecer melhor e a perceber estes valores, portanto, o significado que cada um de nós dá à nossa atividade física, sono e comportamento sedentário, podemos começar a ajudar as pessoas a
modificarem o seu comportamento no sentido de os tornar mais saudáveis. E chega quase sempre àquela questão dos prós e contras, não é? Então, quais são os prós de estar não sei quantas horas à frente de um telemóvel a mandar mensagens? Quais são as vantagens que tu sentes aqui? O que é que benefícios a longo prazo é que isto pode trazer, comparando com uma atividade que eventualmente poderá ser um pouco mais saudável? Por exemplo, quando fazia consulta ali no Hospital de Santa Maria, que era uma consulta de aconselhamento de atividade física com jovens que tinham obesidades muito instaladas e muito elevadas, também muitas vezes utilizava a expressão, quando eles me perguntavam, então, mas o que é que eu devo fazer? A resposta que eu lhes dava era uma pergunta. Então, do que é que tu gostas? Porque se fosse a recomendação um pouco à médico, de eu chegar ao pé dele e escrever uma receita, agora vais fazer 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa, vais ficar só 2 horas a ver televisão. Eu podia escrever aquilo tudo no papel, dava-lhe o papel e já sabia que aquilo não ia, eles não iam tomar aquela receita, não é? A receita tem de ser individualizada e recordo muitas vezes estar a discutir com esses jovens e de vez em quando lá descobria que havia um que gostava de de jogar ao elástico, que era uma coisa que se jogava há uns anos atrás. E a partir dali encontrou-se a atividade física para aquela criança. Não foi claramente os 60 minutos de atividade física moderada à vigorosa, mas foi 1 minuto, foi 2 minutos que contaram, e especialmente contaram para que ele se sentisse, ou naquele caso era uma miúda, para que ela se sentisse intrinsecamente motivada. Aquilo que ela estava a fazer tinha um valor, tinha um significado. E isto faz com que ela tenha uma forma de se energizar, porque fazer atividade física ou mudar um comportamento implica energia. Portanto, ela encontrou uma forma de se energizar que é sustentável, porque vem de dentro, vem dela, não é imposta por alguém de fora. Enquanto, quando nós procuramos fazer uma recomendação muito com base na receita, normalmente os jovens ou os adultos sentem-se controlados. Eu tenho de chegar àquilo porque o meu médico me disse, ou porque o meu professor de educação física me disse, ou porque o meu pai, ou porque não seja quem for. E esse é um tipo de energia que funciona, mas é uma energia não renovável. Das duas, uma. Ou nós conseguimos atingir aquele objetivo que estava na receita e ficamos muito satisfeitos e depois deixamos de a fazer, porque ela não nos diz nada, intrinsecamente. Ou então, como não chegamos, acaba-se a energia que nos foi dada da consulta que aconteceu há 2 semanas ou há 1 semana e perde-se. Portanto, assim em termos gerais, a ideia que vos queria deixar é: tem de ter um significado para a pessoa que está a fazer atividade física, tudo conta. Não deve ser imposto, não deve ser extrínseco à pessoa. Deixa-me só trazer aqui um aspecto que eu agora também tenho estudado e que me interessa bastante, que é como é que o profissional que trabalha com a criança, seja de educação física, seja um treinador, seja um personal trainer, qual é a motivação dele? E muitas vezes o profissional também já está mal motivado, ou não está intrinsecamente motivado para ser professor de educação física, ou intrinsecamente motivado para ser treinador, ou para ser personal trainer. Está a pensar, eu tenho de fazer 500 euros este mês ou fico à rasca no meu trabalho. E então olha para o cliente, aluno, atleta ou cliente, como uma fonte de rendimento, como algo extrínseco. Ele não está a gostar de trabalhar com aquela pessoa. E quando nós detectamos que isso acontece, a nossa má motivação enquanto profissional passa imediatamente para o cliente, passa imediatamente para o aluno, passa imediatamente para o atleta. Portanto, muito cuidado, porque às vezes nós pensamos, eles estão mal motivados, se calhar temos de olhar um pouco para nós também. Obrigado, professor. Virando agora um bocadinho para o papel da educação física, professora Ruth, que papel é que esta disciplina tem, tanto ao nível da saúde como ao nível da literacia física, quando sabemos que as crianças e adolescentes brincam cada vez menos de forma ativa, ou seja, que estão cada vez mais presas aos ecrãs que falou há pouco? Sim, isto embarca aquilo que o António acabou de dizer. Não chega nós dizermos às pessoas, como eu disse há pouco, que devem fazer 30 minutos por dia, por exemplo, no caso dos adultos. Temos que ir mais além e tentar
tentar, como o António dizia, não é? Criar esta motivação intrínseca e fazer com que pareça ideia delas, e como é que elas vão lá chegar. Para quem não faz atividade física nenhuma, pensar agora de repente temos de fazer 30 minutos por dia, isto pode ser um objetivo extremamente longe, que fica muito longe de nós atingirmos, e portanto, como é que nós vamos lá chegar? Vamos chegar aos poucos, com paciência, é verdade, e isto serve apenas para nós termos um target, um objetivo, para traçarmos uma linha na areia, como dizem os australianos, e para percebermos que quando lá chegarmos vamos potenciar então de facto todos os benefícios que a atividade física nos traz para a saúde. Voltando à tua pergunta, Bruno, o conceito de literacia de facto é um conceito abrangente, também não é novo, mas que também tem evoluído bastante ao longo dos tempos. Quando nós falamos em literacia, normalmente falamos em literacia, em saber ler, em saber escrever, em saber comunicar, mas também em saber, em conhecer as nossas práticas sociais, a nossa cultura e saber transmiti-la. E quando falamos de literacia física, também falamos disto tudo. Eu vou seguir aqui uma definição, um quadro referencial de um grupo canadiano, em que eles falam que a literacia física embarca 4 grandes domínios: domínio afetivo, físico, cognitivo e comportamental. E, de facto, no nosso domínio afetivo era aquilo que o António falava há pouco, a nossa motivação, a nossa confiança em fazer atividade física. No domínio físico, de facto, a nossa competência, aquilo que nós somos capazes de fazer e que muitas vezes são os nossos professores de educação física que são os primeiros na linha da frente a ensinar-nos a agarrar uma bola, a lançar uma bola ao cesto, etc. Depois, no nosso domínio cognitivo, o que é que eu sei, o que é que eu conheço e qual é o meu entendimento sobre os benefícios que a atividade física ou a prática desportiva nos pode trazer. E depois, em termos comportamentais, como é que eu me envolvo em atividade física e como é que isto me vai perdurar ao longo da vida, não só para mim, mas também para eu poder motivar outros e para ser um fator de influência para outros. E é isto tudo, nós chamamos, quem consegue ter estes 4 domínios bem resolvidos, nós dizemos que é uma pessoa fisicamente literada. E, naturalmente, eu também fui professora de Educação Física apenas 7 anos, depois mudei a minha vida e comecei a fazer investigação e mudei para o ensino superior, mas da pouca experiência que tive e daquilo que são as minhas competências mesmo em termos do PNPAF e da faculdade, e enquanto centro de ensino superior que no passado também tive responsabilidades ao nível da supervisão de futuros professores de Educação Física, dos estagiários. É óbvio que a educação física aqui tem um papel insubstituível e fundamental na escola e na nossa sociedade, porque a promoção da literacia física é feita em primeira mão por nós, pelos colegas que estão no terreno e que dão aulas aos nossos alunos de educação física. E de facto a forma como os programas curriculares estão escritos, estão desenvolvidos e a forma como se trabalha em Portugal é a educação física por excelência, a disciplina que consegue dar resposta a estes 4 domínios da literacia física. Depois também porque a educação física acompanha todo o percurso escolar e, portanto, como potencialmente todas as crianças no país vão à escola, isto é um feito universal, não é? E, portanto, todas as crianças na escola têm educação física. Todas as crianças no país têm educação física e, portanto, nós podemos chegar a todos. Mas a promoção da literacia física vai para além das aulas de educação física. Primeiro, também abarca a restante escola. E os restantes professores e as restantes disciplinas, as direções das escolas, os pais, os clubes do desporto escolar. Promover a atividade física e a literacia física é uma responsabilidade de todos, já lá vamos aos pais, mas enquanto encarregados da educação das crianças em meio escolar, temos que cada vez mais, a Teresa estava a falar do trabalho por projeto nas escolas, este tem que ser o caminho, não é? Mesmo as disciplinas, as matemáticas, os portugueses, as línguas, seja que disciplina for, esta coisa de termos as nossas crianças sentadas o dia todo a ouvir os professores falarem, a intervir apenas quando são chamadas a isso, são conceições muito antigas, mas que ainda há muita gente a trabalhar assim. O movimento tem que entrar pela sala dentro e aconselho-vos a ver um site muito interessante que se chama Maths and Movement, Matemática e Movimento. E isto embarca no conceito de experimentar com o corpo. Há imensos conceitos de matemática, dos mais simples aos mais avançados, que nós podemos trabalhar através do nosso corpo com movimento.
Isto chama-se embodied cognition, que é a nossa cognição está naturalmente intimamente ligada ao movimento. Nós, quando experienciamos um conceito com o nosso corpo, tendemos a apropriá-lo de forma mais fácil e mais eficiente. Não é por acaso que o escrever, aqui estamos a falar de motricidade fina, quando nós escrevemos alguma informação, tendemos a fixá-la e a memorizá-la com maior facilidade. Porque, de facto, as zonas do cérebro que controlam a cognição são as mesmas que controlam o movimento e, portanto, uma coisa sem a outra não acontece. Isto é notório nos nossos bebés, que exploram o mundo com todos os sentidos e mais alguns, e sobretudo através do movimento. E nós tendemos a esquecer isto à medida que as crianças crescem, começamos desde muito cedo a fazer com que elas se sentem durante muito tempo e depois queixamos que elas não estão concentradas. Ninguém está concentrado quando está sentado muito tempo. E, portanto, toda a sociedade e a escola tem que repensar um pouco a forma como, o que é que nós estamos aqui a fazer com as nossas crianças, que perfil de saída, como a Teresa dizia, o que é que nós queremos, que crianças é que nós queremos, que jovens vão ser estes. Eles têm imenso tempo em atividades teóricas, vão para casa fazer imensos trabalhos de casa, que é uma coisa que eu acho incompreensível. E depois nós queremos que eles sejam ativos quando nós lhes damos sistematicamente atividades para eles estarem em comportamento sedentário. E, portanto, nós temos que, enquanto sociedade, temos que nos questionar se é este o caminho que nós queremos. Obrigado, professora. Professor António, não tendo sido há muito tempo, na minha altura de escola, a minha educação física foi focada na aprendizagem de atividades desportivas e pré-desportivas, e não tanto na importância que a atividade física tem para a saúde e na promoção da literacia física que a professora Ruth acabou de falar. Pelo menos é a ideia que eu tenho, e tenho a memória relativamente fresca acerca disso. Hoje, a educação física está diferente ou ainda precisa de mudar para ter um papel mais assertivo na educação para a saúde das crianças? Que importância deverão dar os professores de educação física às questões comportamentais que falou há pouco? E quais as estratégias que devem adotar para promover estes estilos de vida mais ativos? Isso é uma pergunta de desenvolvimento, não é? Tem muitas relações aqui. Vamos lá ver. Bem, começando se calhar por de baixo e reforçando aquilo que vos disse há pouco, as questões da modificação comportamental são essenciais. Nós, como professores, seja de que área for, estamos a mudar comportamentos, ou estamos a ajudar os nossos jovens, os nossos atletas, onde nós nos estivermos a mexer, a mudarem o seu comportamento. Portanto, os princípios da modificação comportamental são pedagógicos e qualquer um de vocês teve preparação pedagógica que vos permite mudar comportamentos das pessoas. Talvez o foco nas questões da motivação intrínseca, no tal valor, a valorização, o significado, porque é que eu estou a fazer isto, e não só o quanto tenho de fazer, mas sim porquê, como é que eu estou a fazer isto, porquê que eu estou a fazer isto. Portanto, este tipo de questões são importantes de levantar junto daqueles alunos que eventualmente tenham maior resistência para se tornarem fisicamente ativos. No que diz respeito à educação física, é uma pergunta muito interessante e há já vários países, a Austrália sendo um deles, o Chile também mudou, outros países europeus e nos Estados Unidos é uma confusão porque cada Estado faz à sua maneira o que se chama a educação física e parecem estar a aproximar mais de uma coisa que eu sinceramente não concordo muito, que é a aula de educação física começou a ser uma aula de atividade física. Se eles têm de fazer 60 minutos de atividade física diária, pronto, basta chegam lá, têm 1 hora de atividade física, põem-os a correr, a fazer exercício, têm de estar a correr, a fazer exercício, e não há educação, há ativação. Portanto, eu não concordo nada com esse tipo de posicionamento que alguns países estão a seguir numa perspectiva de procurar, de alguma maneira, combater as questões do sedentarismo ou as questões da obesidade. Portanto, não concordo com isso. A questão das atividades desportivas é uma questão que eu me tenho questionado e há alguns anos atrás, e não foram muitos, se calhar há 2 ou 3 anos, eu responderia assim, não, temos de começar a incluir
atividades físicas que estão mais próximas do que se calhar alguns dos jovens vão fazer, que são as atividades que são oferecidas nos ginásios. Por exemplo, a Austrália tem programas de treino intervalado de alta intensidade. Eu fiz um trabalho com um doutorando no Chile em que ele testou a utilização de atividades intervaladas de alta intensidade em escolas, comparando com a educação física normal, e foi ver se tinha melhores efeitos em termos da saúde cardiovascular, dos jovens, dos níveis de obesidade. Sim, resultou. Agora, eles aprenderam mais, eles ficaram fisicamente literados? Eu não vos sei dizer. Portanto, para mim a educação física deve de educar a criança. É a educação física. Senão, passamos o nome para a atividade física. E aí, as atividades desportivas, para mim, continuam a ser uma forma excelente. A maneira como se faz isso é que pode precisar de alguma ajuda, não é? É usar as atividades desportivas para que o jovem ganhe o gosto por fazer a atividade física e ganhe o tal significado e ganhe ou dê a tal valorização à atividade física que está a fazer. Porque se for muito... por exemplo, eu recordo-me que um norueguês que estavam a fazer um trabalho há uns anos atrás me disse: Palmeira, tenho um problema, tu que falas tanto dos comportamentos, tenho um problema. Eles tinham-lhes dado 1 milhão de euros ou coisa parecida para fazer um estudo que era os jovens noruegueses chegavam à escola, logo de manhã corriam 1 milha. A Inglaterra também há 1 mile a day. Corres 1 milha, podes correr, podes andar, porque lá saber, tens de correr. Pronto, os miúdos fazem aquilo, mas depois, fisicamente educados, não ficaram. Podem ter ficado um bocadinho mais saudáveis, admito, mas saem dali e não vai haver, em princípio, uma continuidade, não vai haver a valorização e o significado daquela atividade. E era por isso que estava a dizer que era muito interessante conseguirmos que, através do basquete, através da ginástica, através da dança, através do judo, da luta, de tudo aquilo que faz parte dos programas nacionais de educação física, conseguíssemos que os miúdos criassem um significado para a prática. Deixem-me só trazer-vos também um estudo muito interessante que a Marlene Silva fez cá em Portugal, que foi usar o futebol para tornar os adultos mais ativos. Portanto, os fãs de futebol que tanto gostam de fazer futebol, então vamos colocá-los a competir, entre aspas, uns com os outros, e isto foi com o Benfica, foi com o Porto, foi com o Sporting, e não sei se foi com o Braga, mas pelo menos os 3 grandes foram, em que grupos de adultos que não eram fisicamente ativos começaram a valorizar a sua atividade física porque estavam a fazer no contexto desportivo da sua modalidade preferida. E o futebol nisso tem uma força que até faz confusão, mas tem, portanto, porque não aproveitá-la para dar o tal significado, para dar a tal motivação intrínseca. Portanto, creio que seria interessante pensar nisso. Obrigado, professor. Professora Ruth, aproveitando agora a transferência motivacional que o professor António falou há pouco entre o aluno e o professor, será que essa transferência motivacional também existe no caso dos pais? Onde é que os pais entram em tudo isto? Qual é que é o papel deles nesta literacia física e nestes níveis de atividade física que as crianças devem ter? Eu vou começar por contar uma história muito engraçada de um colega nosso de educação física, que era diretor de turma e que apenas tantas chamou uma mãe e disse: olha, o seu filho está aqui a criar imensos problemas na escola, problemas de disciplina. Lá lhe contou o que é que se passava e a mãe disse: deixe comigo que eu resolvo isto, que logo já não vai ao futebol, acabam de já os treinos e ele vai andar direitinho. E o meu colega disse-lhe: então mas porquê é que não lhe tira a sopa? E a senhora ficou assim a olhar: tirar a sopa? E eu: não percebo, quer-lhe tirar uma atividade física, que é uma coisa que lhe faz bem à saúde, tire-lhe a sopa. A sopa também faz bem à saúde, de certeza que o seu filho vai agradecer, porque ninguém gosta de sopa, portanto, tire-lhe a sopa. E a senhora nem estava a perceber, depois ele lá se foi explicando, não é? E de facto, eu nasci numa família com 2 pais atletas e professores de educação física também, e eu e a minha irmã não tivemos outra opção senão fazer atividade física, tornar-nos atletas, e eu segui esta via, ela ia seguindo e depois, nas tantas, mudou o seu percurso de vida e foi fazer outra coisa. Mas de facto os pais têm um papel aqui importantíssimo, não só como modelos, como dizia a Teresa, mas também e sobretudo como criadores de oportunidades.
Os pais, todos os meus amigos se queixam muito, nós somos motoristas, passamos a vida a levar os miúdos da música para o futebol, para não sei o quê, para a natação, para não sei o que mais, mas é esse o nosso papel, não temos assim grande alternativa. Claro que para além das atividades mais formais ou mais dos clubes, podemos e devemos criar todas as oportunidades, fazendo com eles, muitas vezes, naturalmente, de prática desportiva, de atividades físicas mais informais, ao ar livre, se possível, com muito pouco material, às vezes, e nestes tempos de Covid, que nós não vamos falar da pandemia hoje, mas que temos o dever neste momento de estar mais por casa. Eu não conheço criança nenhuma que não goste de dançar, não conheço nenhum adulto que não goste de dançar, mesmo que não tenha jeito absolutamente nenhum para isto, e portanto nós podemos criar outras oportunidades, e todas elas são boas oportunidades, mesmo que durem 5 minutos, mesmo que durem 1 hora, duram o tempo que for possível, mas se elas existirem é muito interessante. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, ainda antes de falar dos pais, porque é que de facto alguns de nós são mais ativos do que outros? Ou temos de facto pais, como os meus, que nunca me deram outra alternativa, ou, como o António dizia, há fatores mais individuais do ponto de vista biológico, até genético, algumas variantes genéticas têm sido associadas a mais ou menos atividade física. Nós temos múltiplos fatores de influência, e desde os mais individuais, que passam aqui então pelo biológico e por esta nossa motivação e por fatores mais psicológicos, a seguir temos aqueles fatores interpessoais, o tal modelo dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos primos, de quem nos rodeia, dos nossos amigos e família mais íntima. Também há estudos interessantes que falam em agregação familiar. A maior parte dos professores de educação física que eu conheço são casados com outros professores de educação física, ou professoras, ou alguém do desporto, ou ex-praticante de desporto, ou que tenha outra profissão qualquer, normalmente são pessoas ativas. Portanto, nós tendemos a juntar-nos com quem é igualmente ativo. E as pessoas menos ativas também com outras pessoas menos ativas. Depois temos as questões passamos para um nível mais macro, as questões ambientais, do nosso ambiente social, do nosso ambiente físico e construído e do nosso ambiente natural. É completamente diferente vivermos numa cidade na Holanda, em que há ciclovia por todo lado, do que viver em Braga, que praticamente não há ciclovia. Ou do que viver na Austrália, ao pé do mar, em que o surf parece que faz parte é como tomar café para nós. Não há australiano que eu conheça que não saiba ou que não goste de fazer surf. Depois temos as questões mais políticas, como é que está desenhado o nosso sistema de transportes, por exemplo, se temos planos de atividade física nacionais, se temos políticas de promover a atividade física. Nós demos um grande avanço com a criação do Programa Nacional de Promoção da Atividade Física, é dos mais jovens programas da DGS, existe desde 2016 e foi criado exatamente para dar esta resposta mais política para promover a atividade física para todos. E depois a nível global, que conjuntura económica nós temos ou não, qual é o grau de urbanização que temos, tudo isto nos influencia a sermos nas nossas escolhas. Eu hoje decido ou não ser mais ativa do que fui ontem. E claro que conforme nós avançamos na idade e somos mais autónomos nas nossas escolhas, estes vários fatores de influência, estes determinantes, têm um peso maior ou menor. Nas crianças, o peso dos pais e depois nos adolescentes, o peso dos amigos, quando eles começam a ser mais autónomos, tem muita importância. E nós, enquanto pais, enquanto educadores, temos que exercer essa importância e essa influência que temos, no bom sentido, sobre as nossas crianças e os nossos adolescentes e torná-los, de facto, mais literados fisicamente. Obrigado, professora. Eu iria fazer uma pergunta exatamente nesse sentido ao professor António. Já estamos há 1 hora aqui a conversar. Não sei se o professor António quer acrescentar alguma coisa relativamente a qual é que é, do ponto de vista comportamental, o papel dos pais ao nível da sua prática de atividade física. Ou seja, será que pais mais ativos promovem filhos mais ativos? E qual é que seria a importância da atividade física em família? Isto agora de forma muito breve. Muito breve. Para terminar. Breve. Primeiro, os pais têm influência nos seus filhos até mais ou menos à idade pré-pubertária. Portanto, a partir daí, o suporte parental começa a ter menos importância e começa a ter mais importância o suporte dos pares, dos amigos, como a Ruth acabou de indicar.
No que diz respeito ao tipo de suporte que os pais podem dar, normalmente divide-se em suporte instrumental, que é o pai que leva o filho a todo lado. Por exemplo, eu agora estou na universidade porque a minha filha está a fazer o voleibol aqui, e portanto eu venho, trago-a aqui, mas para além deste suporte instrumental, eu procuro dar um suporte emocional, que é, acaba o treino, eu pergunto como é que foi o treino, gostaste, não gostaste, e se eu começo a sentir que ela não gosta, procuro ajudá-la a compreender quais são os fatores que a estão a levar a deixar de gostar, ou então os fatores que a estão a levar a gostar daquilo que estão a fazer. Portanto, suporte instrumental e emocional, porque por vezes diz, os pais dão muito suporte, mas se for só instrumental, não ajuda muito a que as crianças se tornem fisicamente ativas no longo prazo. Deve ser também emocional. Portanto, ajudar a criança lá está o adolescente a fazer isto. Portanto, este é um aspecto. Segundo aspecto, e aqui se calhar levantava só também para terminar, não pensem só nos pais para os filhos. Há um estudo muito engraçado também com um australiano, que é o Philip Morgan. O Phil Morgan faz um estudo que é as meninas que são as meninas do papá, conhecem esta expressão, os pais gostam muito delas. E então o que ele fez foi, pegou nas meninas e disse assim, minhas meninas, vocês têm de ajudar os vossos pais a serem fisicamente mais ativos. Colocou nas mãos delas a responsabilidade de levarem os pais, que elas viam que os pais estavam a ficar desleixados, já com alguns problemas de saúde e não conseguem subir as escadas e tudo o resto, colocou na responsabilidade delas levar a que os pais se tornem mais ativos. E foi desta maneira que a atividade física começou a ter um significado para elas. Portanto, o efeito não é um efeito só pais-filhos, mas também filhos para os pais. E, por vezes, o professor de educação física pode usar isto. Então, que tal trazeres o teu pai, que tal trazeres a tua mãe para se tornar fisicamente mais ativa? Pode ser uma das maneiras de os tornar, ou de lhes dar um significado, de lhes dar um valor para aquilo que, se calhar, eles dizem. Eu só estou a fazer isto porque quero ter a nota, não sei, X no Fitnessgram ou no Fit Escola, como se chama agora. Está bem? Portanto, essa é uma importância que muitas vezes é esquecido. Está bem? Ok, obrigado, professor. Não sei se a professora Ruth quer acrescentar mais alguma coisa. De qualquer das maneiras, damos esta fase por terminada. Vamos passar às perguntas. Penso que o Miguel Cabral gostaria de colocar uma questão e podemos iniciar. Sim. Vão ouvir? Sim, sim. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade de poder colocar aqui uma questão. Acho que realmente já se falaram aqui coisas muito interessantes e muito importantes. E estamos a viver num novo tempo em que realmente podemos auscultar os primeiros analfabetos motores. Já tivemos os analfabetos literários, os chamados analfabetos informáticos, e agora provavelmente o século XXI será o dos analfabetos motores. Eu acho que o problema, em Portugal, se calhar nós temos que repensar o tipo de política. Se temos um tipo de política para tratar a doença ou para promover a atividade física. E o que acontece? Para mim, vem de montante. Ou seja, nós, se olharmos para o escalonamento da nossa escola portuguesa, percebemos que no primeiro ciclo, muito provavelmente, uma idade em que as crianças é fundamental para criarem hábitos duradouros e lúdicos, nós estamos a apostar num grupo que se criou para crianças de 3º e 4º ano de inglês. Então, promovemos que os miúdos saibam falar bem 2 línguas e não que possam desenvolver precocemente estilos de vida saudáveis. Toda a gente sabe que existe a disciplina no primeiro ciclo, a educação e expressão físico-motora, que não é lecionada na prática. Se nós fizermos um levantamento a nível nacional, percebemos que não é lecionada na prática, e essa expressão educação físico-motora não é substituída, nem pode ser, pela AFD, pela Atividade Física Desportiva das AECs. E, portanto, temos aqui um dilema. Normalmente os professores, se calhar, do primeiro ciclo dizem assim, não, eu não dou educação física porque eles já têm as AECs. Mas depois as AECs são opcionais, como sabem, e são recreio, são brincadeira. E quando as crianças chegam ao 2º ciclo, vão para a educação física e pensam que vão para o recreio. Nós temos aqui um problema gravíssimo, em que se calhar o Ministério e as políticas, e estão aqui pessoas importantes que se calhar têm que repensar este problema, a montante, para depois, se calhar, a jusante, nós não tenhamos tanto uma política de tratar a doença, mas sim de promover a atividade física. E se calhar este é um ponto fundamental que eu queria lançar aqui para debate, ou alguém que me saiba
responder da melhor forma, porque eu gostaria de ficar um pouco mais elucidado acerca da vossa opinião relativa a isto. Obrigado. Eu penso que para começar a resposta, talvez a professora Ruth Santos possa começar a adiantar alguma matéria e depois o professor António pode concluir. Olá, Viva. Eu concordo de alguma forma naquilo que disse. De facto, a expressão físico-motora no primeiro ciclo nem sempre é dada como deveria ser dada. Optou-se há muitos anos atrás pelo regime da monodocência no primeiro ciclo, que tem as suas vantagens, mas também tem os seus inconvenientes. Eu quero acreditar que isso não é uma realidade em todas as escolas, mas percebo que a sua preocupação e que sejam muitas, até porque percebe-se como é que os alunos chegam ao 5º ano e que bagagem motora eles têm ou não têm. Nós, enquanto Programa Nacional de Promoção da Atividade Física, estamos sob a alçada da Direção-Geral de Saúde, nós estamos sob a alçada do Ministério da Educação e, portanto, não nos podemos ingerir no sistema educativo. Damos pareceres sobre muitas coisas e estamos sempre aptos a colaborar, mas não tomamos iniciativas nesse sentido, não temos essa competência. Mas de facto nós temos que repensar a escola, sem dúvida nenhuma. Como eu dizia há pouco, a atividade física tem que fazer mais parte do dia-a-dia das crianças de uma forma subtil, que elas nem percebam o que é que estão a fazer, ou que estão necessariamente a ter uma coisa muito formal e agora vai começar a aula de educação física e tal. Dito isto, as aulas de educação física e a educação para o físico, como falava o António há pouco, é insubstituível naturalmente. Mas sim, concordo, nós temos que de facto repensar o que é que andamos a fazer. Agora, eu tenho assistido enquanto mãe a pais muito reivindicativos porque temos 6 anos e já entramos agora para o 1º ano e é Natal, portanto só estamos há 3 meses e o meu filho ainda não sabe ler e isto é um problema para eles, não sei muito bem porquê, mas não é um problema se ele não souber agarrar uma bola, não é? E portanto este valor que nós damos à atividade física, à literacia física, é um problema também cultural e social. Se por um lado temos os franjas da população que já perceberam isto há muito tempo, temos seguramente muita gente que ainda não chegou lá, não é? E portanto, mas o país é o que é e nós temos que fazer tudo para ajudar. Já agora, eu não sei se todos os presentes têm conhecimento e se calhar seria interessante abordar a existência do CIPAV, da Comissão Intersetorial para a Promoção da Atividade Física, que além do pelour da saúde, também tem da educação e também dos outros setores da sociedade. Talvez a professora Ruth possa abordar a comissão. Portugal, quando criou o PENPAF em 2016, em 2017 cria uma Comissão Intersetorial para a Promoção da Atividade Física com 8 secretarias de Estado, porque se entende de facto, e seguindo o que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde e que outros países também já fazem, a promoção da atividade física é intersetorial e somos todos precisos para promover a atividade física na escola, portanto temos um representante do Ministério da Educação, no desporto competitivo, portanto no desporto organizado, na saúde, estamos lá nós, no trabalho, com as questões ambientais também, está-me a faltar aqui alguém, que agora não me lembro. Sim, das pessoas portadoras de deficiência e do Ministério da Igualdade, da Secretaria de Estado da Igualdade, portanto, e da Inclusão. Portanto, isto é um esforço que o país está a fazer para tentarmos promover, de facto, políticas que nos abranjam a todos. Hoje estamos aqui muito centrados na escola, mas isto hoje poderia ter sido uma conversa à volta da atividade física no trabalho, não é? A maior parte das pessoas, com os trabalhos que temos hoje, nomeadamente de cariz mais tecnológico, passam imenso do seu tempo sentados nas empresas onde trabalham. E há imensas políticas de promoção da atividade física no momento do trabalho que as empresas podem e devem fazer sem que isso acarrete custos de funcionamento ou baixa de produtividade, antes pelo contrário. E portanto toda a sociedade é necessária para isto, é toda uma forma de estar e de pensar que é preciso ir sendo alterada. Não sei se o Miguel Cabral ficou esclarecido.
Eu queria só fazer Dentro uma do questão possível. à doutora Ruth, já agora, que tem algumas incumbências do ponto de vista do PNPAF. Eu, por acaso, conheço e trabalhei recentemente numa formação para professores em Braga, na Casa do Professor, e fizemos referência ao programa, porque é uma boa iniciativa. Mas é o que eu digo, eu continuo a achar que nós temos uma política de tratar a doença e não promoção da atividade física. E eu acho que realmente, acho que é uma das minhas crenças e das minhas, entre aspas, batalhas em prol da promoção da atividade física. Eu acho que seria urgente realmente repensar se não seria de se criar um grupo de educação física no primeiro ciclo. Portanto, eu penso que a partir daí, nós estamos numa idade em que conseguimos realmente criar hábitos nas crianças de uma forma lúdica. As pessoas muitas vezes deixam, e há estudos científicos, com certeza conhecerá, as pessoas deixam de praticar depois porque entram na faculdade, deixam de praticar desporto e atividade física regular porque têm outro tipo de afazeres e depois, a posteriori, muito dificilmente retornam a atividades. Nós temos 70% à volta disso, como sabe, de sedentarismo a nível nacional. E poderemos combater isto, jusante, penso que se for incentivada a prática da atividade física e do desporto em idades precoces, porque as crianças ficam com uma memória lúdica do jogo, da participação desportiva e portanto é algo que lhes traz felicidade, alegria. As crianças nessas idades do primeiro ciclo conseguem mais facilmente ganhar, entre aspas, amor ao desporto e à atividade física, precisamente porque vem como um jogo, algo que é divertido, em conjunto com os amigos. Eu acho que seria fundamental pensarmos em Portugal para que realmente tivéssemos uma verdadeira política de promoção da atividade física, se tivéssemos, se calhar, um grupo de docência no primeiro ciclo de educação física e não que fôssemos ter colegas que dão as tais AECs, a maior parte das vezes não são bem pagos, passam por situações que são complicadas, não é dignificante o trabalho que lá desenvolve e muitas vezes aquilo parece quase como um intervalo. Os pais chegam a determinada altura, vão buscar os meninos e interrompe a aula a meio e o menino vai embora e portanto não há um respeito pelo trabalho que os colegas ali estão a desenvolver. É algo que é a nossa cultura, como a doutora dizia muito bem, e eu penso que se calhar a nossa cultura desportiva só mudará se de base nós realmente investirmos na qualidade do ensino da educação física a esse nível, pelo menos porque eu acho que até no pré-escolar se deveria instituir o lecionamento da disciplina de educação física. Muito obrigado. Sim, eu não sei se posso responder, Bruno. Eu concordo em absoluto consigo, eu também acho que o primeiro ciclo devia ter um grupo disciplinar, não é, de educação física. Em relação aqui às políticas de promoção da atividade física, o PNPAF, sob a alçada da DGS, tem-se debruçado, este foi o nosso programa há 4 anos e portanto agora há de vir aí outro programa que ainda não está aprovado e portanto eu não o posso revelar, mas houve aqui algumas iniciativas que deram um passo importante e nós fomos reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde nesse sentido, porque estava no bom caminho. Claro que todas estas iniciativas demoram muitas vezes tempo a verem-se os verdadeiros efeitos. E de forma breve explico-lhe que nós temos 4 eixos de ação no PNPAF. Um é sobre comunicação e sensibilização e nestes últimos 4 anos, faz quase 4 anos que o programa começou, o que fizemos foi um grande survey, portanto uma grande avaliação, o nosso barómetro da atividade física, em que nós tentámos perceber não só que níveis de atividade física a população tinha, e que confirmaram as nossas piores expectativas, que já vinham de resultados anteriores, portanto, como disse muito bem, cerca de 2/3 da população adulta em Portugal não faz atividade física suficiente, passa muito tempo em comportamento sedentário e trabalha demais, muitas horas. Depois, o que é que nós fizemos também neste survey? Tentámos perceber quais eram as principais barreiras à não prática da atividade física e quais eram os principais facilitadores. E percebemos também que conceito é que as pessoas tinham ou não de atividade física, aqueles conceitos que eu comecei por falar hoje sobre o que é isto de atividade física. Para algumas pessoas, ou melhor, para a grande parte dos portugueses que nós inquirimos, o arrumar a casa, o fazer jardinagem, o dançar com as crianças, não era atividade física para eles.
E, portanto, neste seguimento destes resultados, o que nós fizemos foi uma campanha dos mass media, mass reach media, portanto, porque abrangeu não só a televisão, rádio e as redes sociais também, que se chama Siga o Assobio, em que não sei se recordam que há um cão que subia, ou que a atividade física está a chamar por si, não é? Em que se percebe ou se tenta passar a mensagem de que tudo o que nós fazemos que usarmos o nosso corpo é atividade física e que nós podemos e devemos fazê-la sempre que possível. Portanto, essa foi uma das principais ações no nosso eixo de comunicação e sensibilização. Agora, recentemente, e porque estamos em plena pandemia, também fizemos algumas campanhas de sensibilização, com umas infografias e com uns conselhos sobre como fazer atividade física em confinamento, em casa, que opções nós teríamos para reduzir o comportamento sedentário, para aumentar e para tentar minimizar as perdas de atividade física. Depois, o nosso segundo eixo tem a ver com a monitorização. E para além do survey que fizemos do barómetro em 2017, no início de 2017, e estava previsto agora um para 2020, que nós não fizemos tal e qual como tínhamos planeado, porque estamos em pandemia, substituímos por outro, a que chamamos Survey Covid. E temos resultados muito interessantes e muito preocupantes. Portanto, à quinta semana de confinamento, nós fizemos um questionário, caso se não estou enganado, 1.800 pessoas, não sei o número de cor, posso estar a ser imprecisa, mas o que fizemos foi tentar perceber que estilos de vida é que as pessoas estavam a ter durante o confinamento. Não só em termos de atividade física, de sono, de comportamento sedentário, mas também com as questões alimentares, e fizemos isto em cooperação com outro programa, outros programas da DGS, que é o programa da alimentação. E vimos uma coisa que nos preocupa bastante, que é as pessoas tendem a agregar tudo, ou seja, as pessoas mais desfavorecidas foram aquelas que a pandemia teve mais impacto, porque diminuíram substancialmente os seus níveis de atividade física, aumentaram os comportamentos sedentários e passaram a comer pior. E, portanto, nós temos que agir sobre isto, não é? Portanto, isto só para dar assim 2 iniciativas em cada eixo. Depois nós temos outra que é sobre o Sistema de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde como um todo, portanto, não só o Serviço Nacional de Saúde que é público, mas os privados e os serviços sociais, as Santa Casa das Misericórdias, por exemplo, em que nós, o nosso grande projeto, aquilo que nós chamamos um projeto piloto, porque arrancou em 14 centros de saúde e unidades de saúde familiares, um pouco por todo o país, é de aconselhamento para a atividade física e de prescrição de atividade física, porque é um projeto piloto, tivemos que selecionar uma amostra, portanto isto tem todo o rigor científico, todos os passos científicos do método científico que tivemos que o fazer, porque a nossa ideia sempre é que nós temos que lançar políticas, não foi por acaso que lançámos a campanha O Siga o Assobio, é sempre baseada em dados, em evidência científica, e portanto temos que seguir as melhores práticas. Portanto, os projetos pilotos passam por trabalhar com diabéticos e com pessoas com depressão que estão no Sistema Nacional de Saúde, neste caso foi no Serviço Nacional de Saúde, em que eles são indicados pelo médico e que vão a uma consulta de prescrição que é dada por um profissional da nossa área, um colega nosso, das ciências do desporto, da licenciada em Educação Física, há várias nomenclaturas nas licenciaturas, mas portanto alguém da nossa área, não é nenhum médico, não é nenhum enfermeiro que faz a prescrição. Somos nós. Para além disso, no Sistema Nacional de Saúde, implementámos aquilo que nós chamamos das ferramentas do aconselhamento breve. Nós temos dado imensa formação a médicos, a enfermeiros, a nutricionistas, a psicólogos, sobre como aconselhar as pessoas e como motivá-los para a prática da atividade física. Isto é diferente do que prescrever atividade física. Aliás, nós temos um decreto-lei que define isso claramente. A prescrição é nossa das ciências do desporto, não é? Somos nós que temos o know-how e a competência para dizer, você hoje vai fazer 200 abdominais e amanhã só faz 20, e porquê que só faz 20 amanhã e hoje faz 200 ou 1000, ou seja o que for. Portanto, aquela receita que nós dizemos 10 disto, 20 daquilo, etc., cabe-nos a nós. O aconselhamento breve é uma ferramenta de alteração comportamental, como falava há pouco o professor António, e que tradicionalmente isto é feito por psicólogos, mas que pode ser feito por qualquer profissional de saúde. Assim como nós, quem fuma quer deixar de fumar, nós próprios, enquanto amigos, enquanto namorados, podemos dizer, olha, eu acho que devias deixar de fumar, eu ouvi dizer que isto faz mal. Estamos a dar um conselho a alguém, não estamos a fazer com que esta pessoa necessariamente deixe de fumar.
E, portanto, o aconselhamento breve passa por alteração do comportamento para levar a pessoa a explorar o significado, como dizia há pouco o professor António, as barreiras que esta pessoa encontra para não fazer atividade física, o que é que ela gostaria de fazer, e depois, a partir daí, o psicólogo, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta podem encaminhar a pessoa para recursos na comunidade. Olha, se gosta de nadar, percebemos que gosta de nadar e que se calhar está disposto a dar este passo. Então, olha, tem ali uma piscina, tem ali um profissional das ciências de desporto, vá ter com ele que ele aconselha o melhor para a doença que tem, ou se não tiver doença nenhuma, melhor ainda. E só por fim, o nosso último eixo é sobre a intervenção em ambientes e contextos de vida e de disseminação das boas práticas. O CIPAF tem um site na internet em que o CIPAF é a tal Comissão Intersetorial para a Promoção da Atividade Física, em que se disseminam boas práticas. Há muitos programas camarários, de escolas, de associações de pais, que podem e devem servir de exemplo para se poder disseminar pelo país. E esse é um das nossas, porque essa também foi um gap que nós detectámos, que faz tanta coisa boa e ninguém sabe o que é que anda por aí a fazer-se. E depois temos muitas colaborações com, por exemplo, o Mais 55 é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa para as pessoas com mais de 55 anos, de promoção da atividade física, em que nós damos o nosso apoio técnico e científico e fazemos parceiros e tratamos dados. Fizemos recentemente um curso de e-learning para a Ordem dos Psicólogos, portanto, nós temos estes vários eixos de formação, de intervenção, perdão, e que não podendo resolver o mundo de um dia para o outro, temos tentado e vamos continuar a tentar, e para o ano hão de vir mais novidades e outro tipo de iniciativas também noutros grupos e noutras faixas etárias. Eu posso intervir? Pode, claro. Ok, então o tempo vai longo e nós estamos a roubar literalmente tempo às nossas famílias e naturalmente que ficaríamos aqui muito mais tempo a discutir. Há alguns aspectos que eu considero relevantes do muito e do bom que já aqui se falou. Temos cá alguém também com responsabilidades e que pode fazer pontes entre o que aqui fomos falando e que vamos falando entre os nossos encontros de profissionais da educação física, que é o Avelino. Eu não, sinceramente, puxando a brasa à nossa sardinha, não vejo nenhum grupo disciplinar com mobilização que nós temos tido nos últimos tempos, com a capacidade de resolver, de procurar soluções alternativas face ao que estamos a viver. E tem sido incrível a mobilização de todos para a partilha, por isso o Avelino ouviu aqui hoje mais uma vez aquilo que bem vindo a ouvir se calhar há algum tempo e que destaco as questões que o Miguel também falou da questão do primeiro ciclo, porque quanto mais cedo intervirmos melhor e mais duradoura será a nossa intervenção e a nossa ação. A questão dos programas de educação física hoje aqui foi uma questão curiosa, nós andamos sempre a partir pedra a dizer que estão obsoletos, mas afinal o professor Palmeira hoje deixou aqui umas coisas interessantes, que afinal se calhar nós não precisamos assim de tantas cambalhotas no nosso currículo, precisamos de alguns ajustes, tem a ver sempre com a forma como nós abordamos as coisas. Deu-nos um murro no estômago, efetivamente, o professor Palmeira, quando diz que nós para motivarmos temos que saber motivar e temos que estar automaticamente motivados. Obrigada por isso, porque temos sempre que diariamente olhar para o espelho e fazer isso. Não é fácil, não, efetivamente não é, mas só assim é que o conseguiremos fazer, com energia, com capacidade de dar e de mostrar e de transmitir a paixão por aquilo que fazemos, e aí nós conseguimos chamá-los a nós, aos nossos alunos, no caso da escola. A prática pelo prazer e pela motivação de cada um, tentar fazer com que cada um descubra efetivamente porque que é bom fazer uma atividade física em detrimento de outra coisa qualquer. A questão do compromisso, os processos de influência, falamos aqui de muitas coisas. A colega Teresa Almeida, penso que é a nossa colega, fala aqui, deixou aqui uma nota no chat que fica um bocadinho incomodada e todos ficamos. Parece que há aqui questões colocadas que já as ouço há mais de 40 anos, e é verdade. Por isso isto também para a RUT e para os elementos que estão no PNPAF, se calhar os canais de comunicação, a forma não está ainda a chegar, temos que rever também se calhar outras formas de chegarmos, porque as mensagens têm que ir para todos, está bem? Não pode ser só para um setor, não pode ser só para os professores, ou só para o Avelino, para a CNAPEF, ou só para os diretores. Está ali o meu diretor muito calado, que também tem um papel determinante quando desenham os seus programas e os seus projetos em cada escola, em cada contexto. A educação física tem que ser verdadeiramente encarada
como uma disciplina com o peso exatamente igual às outras. Aliás, nós temos uma riqueza que transcende muitos muros das práticas e das atividades físicas. Depois, não sei se está aí também, e porque temos mesmo que terminar, o Paulo Serranito, que é um provocador nato, que eu gostava se calhar ainda ter a oportunidade de ouvir, e encerramos com o meu colega de coordenador do grupo, o Carlos Mariano, porque efetivamente temos que ir dar conta das nossas famílias. Da minha parte, não me ouvem novamente, dizer que foi um enorme gosto estar cá convosco e ter-vos aqui. Muito obrigada. Paulo, queres intervir? Estás por cá? Paulo Serranito. Não sei se me estão a ouvir, então. Estamos lindamente. Bom, e do alto da minha idade, sei que o tempo é uma coisa finita, que só se usa uma vez por cada segundo, e portanto é irrepetível, vou tentar ser muito objetivo. Aquilo que eu ouvi aqui suscitava que conversássemos muito. O webinar não é uma boa metodologia para isso. Presta-se muito a ouvir e pouco a interrogar, e para quem é velho, sabe que é mais na interrogação que está a emoção de aprender do que no ouvir, apesar de tudo o que ouvimos ser muito interessante. Eu queria deixar apenas um apontamento que resulta de algumas coisas que eu vi por aqui que têm a ver com esta coisa simples. A educação física hoje problematiza-se muito se não tem aquela vertente da atividade física. O Saramago diz uma coisa muito engraçada, que é: o mundo está cheio de respostas, o que demora mais é fazer perguntas. E agora, depois de velho, faço muitas perguntas, e uma que me faço, que eu ouvi do professor Hermínio Barreto, que também já era idoso na altura, é: porquê é que joga uma criança? E achava muito interessante que ele dizia que uma criança joga para jogar melhor. E como é que uma criança joga melhor? Joga melhor se jogar bem e depressa, se jogar bem e depressa sempre. A educação física, o que dá aos miúdos, é em primeiro lugar isto: o prazer do jogo. A atividade física muito dificilmente consegue suscitar essa dimensão da satisfação e dessa transitividade, que é sempre que jogamos é uma coisa nova. E, portanto, a educação física, enquanto processo educativo, transmite isso sempre. A educação física renova-se em cada momento. A atividade física não se renova. Cumpre as leis do treino, traz performance, traz melhoria, mas não se renova. Segunda coisa que queria deixar aqui uma nota é o que é que a educação física dá de diferente no currículo. E, prezados colegas que aqui estão, vou ter o atrevimento de dizer que não tem nada a ver com essa dimensão do pulo e da cambalhota e da atividade desportiva. Isso é uma falácia. A educação física dá uma coisa que as outras disciplinas não dão, e é maravilhoso que não o deem, por isso é que somos complementares, que é simples. A atividade física, que tem como principal instrumento pedagógico o jogo, o que transmite aos alunos para toda a vida é a competência de saber colaborar e cooperar. Todos falarem com qualquer praticante desportivo que fez um desporto coletivo, se fez uma prática desportiva que tem como objetivo uma finalidade de performance coletiva, aprendeu o que é colaborar e o que é cooperar. Eu hoje já velho não consigo ter performance desportiva, mas digo-vos, a coisa que traz maior satisfação é ver pessoas como a Teresa e como o grupo da Teresa que aprenderam a colaborar e a cooperar. E pela essência da didática e da pedagogia do jogo, que é o alicerce fundamental da educação física, ao conseguir transmitir aos alunos essa ferramenta, que é quase uma ferramenta cívica, não há nenhuma dúvida que ninguém o faz como a educação física, e por isso é que a educação física é única. Não é por ensinar o basquete, não é por ensinar o número de abdominais e a performance física. É por ensinar como nenhuma o que é cooperar e o que é colaborar. E por isso, bem haja a educação física, porque nos ensina uma coisa que serve para toda a vida e para educar sempre os nossos filhos e os nossos netos. E Teresa, gostava de felicitar o teu grupo e a tua escola e o teu diretor por ter proporcionado e ter gerado esta emergência de encontros como este. Parabéns. Obrigada, Paulo. Eu sabia que era importante ouvirmos a tua rouca voz e essa energia que tu consegues sempre transmitir. Mariano, para encerrares, por favor. Ok, boa noite a todos. Cabe-me fazer um encerramento deste webinar. Embora o senhor diretor do agrupamento de escolas de Guilherme Correia de Carvalho já o tenha feito, mas julgo que é demais.
gostaria, em nome do Grupo de Educação Física deste agrupamento, agradecer a todos os que tornaram possível este momento. Um agradecimento especial aos palestrantes pelas suas excelentes intervenções. Julgo que todos os presentes deram por bem emprego o seu tempo e saem daqui muito mais enriquecidos. Agradecer também a todos os participantes e dizer-vos que em breve irão receber um questionário de satisfação e um certificado, e se não tiver ocorrido nenhum problema técnico, receberão ainda a gravação deste webinar. Uma boa noite para todos e até uma próxima. Espero que tenham todos gostado e foi um prazer estar com vocês. Um beijo enorme da Serra da Estrela e obrigada por estarem connosco. A porta continua aberta e não é só para vir à serra, ok? À neve. Beijinhos.